senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa dizendo que a discussão sobre a construção de uma usina de dessalinização na Praia do Futuro, em Fortaleza, está de volta ao noticiário. Agora, no noticiário nacional, depois de uma ampla matéria publicada no Valor Econômico de hoje. Mas essa discussão já aconteceu aqui em Fortaleza durante um certo período e ficou inconclusa por aqui. Repetindo, hoje o jornal Valor Econômico tem uma ampla matéria destacando na manchete que a construção da usina, se acontecer, ameaça paralisar a internet no mundo. Amanda. Olá, Edson. Olá, internautas do blog Edson Silva. O Valor Econômico conta que a construção de uma estação de dessalinização de água marinha na Praia do Futuro, em Fortaleza, opõe operadoras de telecomunicações e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a CAGES, por conta da possibilidade de danos de 17 cabos submarinos de fibra óptica que conectam a capital cearense à América do Norte, à Europa, à Ásia e à África. A polêmica ganhou tração na web a partir de uma entrevista publicada no domingo 19 pela Folha de São Paulo, na qual o vice-presidente das Relações Institucionais da Claro Brasil, Fábio Andrade, afirmou que a internet do país vai parar em caso de rompimento dos cabos. Procurada pelo Valor Econômico, a Claro preferiu não fazer comentários adicionais sobre o tema. A CAGES nega que haja qualquer risco de ruptura dos cabos devido à instalação da planta de dessalinização, cujas obras estão previstas para começar no início do próximo ano e devem terminar em 2026. A empresa de saneamento alega, inclusive, que modificou o projeto original, aumentando a distância da tubulação de captação de água marinha e devolução do rejeito em relação aos cabos de fibra óptica. Esse projeto é muito polêmico. Ele já foi alterado em mais de uma oportunidade. As empresas responsáveis pela internet no Brasil são unânimes em afirmar que a construção dela lá na Praia do Futuro, onde chegam todos os cabos submarinos que trazem o tráfego, fazem o tráfego da internet no Brasil, com a América Latina, com parte da Europa e com a América do Norte, essa construção ameaça, porque qualquer um deslize pode paralisar a internet nestas partes ou nessas partes do mundo. A discussão aqui foi muito ampla e difícil, não se chegou a nenhuma conclusão. A empresa fez uma nova alteração. É uma obra que será feita por uma parceria público-privada, orçada em aproximadamente 3 bilhões de reais. Muito dinheiro e realmente uma situação muito delicada, porque hoje o mundo é dependente da internet. É possível que essa construção seja adiada, o início dessa obra, exatamente por conta dessa discussão e porque faltam também algumas autorizações de órgãos competentes da administração pública. O presidente Lula, agora há pouco, na conversa com o presidente, disse que vai criar uma poupança para que os estudantes do ensino médio permaneçam nas escolas. Hoje, a evasão escolar no Brasil
ainda é considerada muito alta e os estudantes deixam as escolas por falta de condições, geralmente econômicas, de suas famílias, impondo-os a iniciar a jornada de trabalho muito mais cedo do que deveria. Vamos ouvir o que disse o presidente. Nós temos milhares e milhares de jovens, Haddad, que estão nos assistindo. Sabe? Você tem milhares de jovens que fizeram o ProUni e que depois não arrumam emprego. Isso é um problema que nós temos que resolver. Sabe? Eu tenho um neto com 25 anos que não tem profissão. Eu tenho um neto que está estudando e que não sabe o que vai acontecer depois, né? Não, é o seguinte, nós precisamos dizer para essa juventude como é que a gente vai fazer para criar para ele oportunidade de trabalho, cara. Eu me formei, tudo bem, ô, seu Lula. O senhor disse que eu tinha que ter um diploma universitário. Está aqui. Eu estudei meu diploma universitário, mas eu não tenho emprego. Eu me formei advogado, mas se eu for trabalhar num escritório aí, vão me pegar de estagiário, eu vou ganhar 2.500 por mês. É muito pouco para mim que sou advogado com a carteira da UAB. Eu me formei cientista político, sabe? Mas eu não tenho emprego. Então, esse é um problema que nós temos que resolver, porque essa juventude precisa trabalhar. Porque você imagina, o cara não trabalha, e o cara desiste de estudar e tem um celular na mão, o celular passa a ser uma bomba atômica, porque esse cara está com raiva de todo mundo. Esse cara não acredita em ninguém. Esse cara está perdendo a esperança, coisa que nenhum ser humano pode. Então, nós agora vamos fazer uma coisa fantástica. Nós agora vamos criar uma bolsa para estudantes do ensino médio não desistir da escola. Tá? A gente vai dar uma ajuda mensal e vai ter na verdade, não é uma bolsa, não, é uma poupança. Uma poupança. Em que esse cara, no final do ano, vai retirar, no final do estudo, ele vai retirar para ele fazer o que ele quiser. Então, nós vamos anunciar na próxima semana e nós vamos tentar trabalhar para gerar emprego. Nós estamos articulando a questão do Uber, para dar legalidade ao pessoal do Uber. O que nós queremos? Nós não queremos que a pessoa deixe de ser um empreendedor autônomo. Não, ele pode ser autônomo. O que nós queremos é dar um pouco de seguridade para ele. Quando o carro quebra, quando a mulher fica doente. Estamos tentando negociar o Uber. Então é o seguinte, agora, Dado, nós temos que pensar nessa meninada. Tudo que a gente fizer é para garantir emprego para essa gente. Nós temos que garantir chance de trabalhar e chance de estudar. Se a pessoa tiver isso, o país está tranquilo, vai diminuir violência, vai diminuir rebeldia, vai diminuir tudo. As pessoas vão viver em paz. De fato, o presidente tem razão, porque muita gente com título de doutor, com bacharel, o equivalente, desempregado. Não há emprego para esse pessoal que sair da faculdade, da universidade. Mas, na verdade, a crise maior é a da rapaziada que nem termina o ensino médio ou quando termina, não tem ânimos para continuar estudando e muitos deles sequer trabalhando, porque se não há emprego para quem tem uma formação, que dirá para quem não tem nenhuma informação. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta terça-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que a audiência pública discute indicação de mulher negra ao Supremo Tribunal Federal. Oliveira defende que, se o presidente Lula indicar uma magistrada ou uma jurista negra, o Brasil poderá dar mais um passo rumo ao dirimir o racismo estrutural que sempre marcou a história brasileira. Também temos sobre a bancada negra da Câmara Federal, que anuncia nome de coordenadores ontem, na última segunda-feira. A nova resolução garante à banca negra o direito de votar na reunião de líderes, no qual o presidente da Câmara, Arthur Lira, define a pauta de votações da Casa Legislativa.
O presidente do PT Fortaleza, Guilherme Sampaio, lamenta a proximidade de bolsonaristas com a gestão Sarto, um desvio de rota do PDT. Conforme mostrado aqui no blog do Edson Silva, na semana passada, alguns parlamentares alinhados com o bolsonarismo na Câmara Municipal de Fortaleza e na Leste têm se reunido em críticas ao governo de Eumano de Freitas. Em contrapartida, estão unidos em defesa de pautas de interesse do prefeito Sarto, enquanto que no Legislativo Estadual se encontram alinhados os partidos União Brasil, PL e PDT, os vereadores de União Brasil, PDT, PSDB e PL também se uniram em críticas ao chefe do Executivo do Estado, Eumano. A deputada Lia Gomes diz que André Figueiredo quer implodir o PDT e afirma estar sofrendo por situação dos irmãos Cid e Ciro Gomes. A parlamentar, assim como outros deputados pedetistas, não pode sair do partido neste momento e vão continuar no partido a contragosto. Segundo ela disse, o futuro depende das instruções que vierem da direção partidária, mas para ela os sinais são muito ruins. Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo O Globo, temos em principal manchete sobre a Argentina, que Milei reitera promessas, mas incertezas sobre apoios põe em xeque e a agenda do presidente eleito. O ultraliberal confirmou que acabará com o Banco Central de lá do país da Argentina e anunciou que pretende privatizar empresas estatais. Agora temos a manchete sobre primeira-dama Janja, que recebe de Lula a mais alta condecoração da Ordem de Rio Branco. Sobre PEC dos militares, relator desiste de vetar integrantes da ativa à frente de ministérios. E sobre o dia 8 de janeiro, a Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal faz operação para prender outras pessoas pelos atos golpistas nesta terça-feira. E com as últimas na Folha de São Paulo, temos sobre o Progressistas de Lira, racha e ameaça projetos de Lula, mesmo após ganhar cargos de primeiro escalão. A bancada na Câmara dos Deputados diz não se sentir contemplada com nomeações e reclama de atraso em liberações de emendas. Sobre reunião do Mercosul, deve ser fim de feira devido ao presidente eleito da Argentina, afirmam diplomatas brasileiros. E também temos sobre crimes virtuais, que criminosos usam o WhatsApp como isca para aplicar golpes e instalar vários vírus. Usuários interessados em atualizar o aplicativo acabam com Pix desviado e dados roubados. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo. Já já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Uma solenidade ontem na Câmara dos Deputados, por solicitação da deputada federal cearense Fernanda Pessoa, comemorou os 50 anos de fundação da Fundação Universidade de Fortaleza, Unifor. O deputado Mauro Benevides Filho foi um dos que falaram na oportunidade, saudando a Universidade de Fortaleza. Vamos ouvi-lo. Vou ressaltar que lá atrás, e aí por volta de 1973, um homem visionário que compreendia que o processo de transformação de uma sociedade tem que acontecer obrigatoriamente pela questão da educação, pela ampliação do conhecimento, pela modernização da tecnologia. E aí, então, o chanceler, empresário Edson Queiroz, foi buscar, portanto, na Fundação Edson Queiroz, na Unifor, foi buscar, portanto, toda a sua contribuição, que já dava, que já prestava nas suas atividades empresariais, mas foi dado também no processo educacional toda uma nova vitalidade na economia do Estado do Ceará. Eu, como professor da Universidade Federal do Ceará, mas tenho uma convivência muito de perto com a Unifor, com vários seminários que tenho estado por lá, com os colegas professores e professoras daquela instituição, todas elas e eles bem formados para o ensino, né, dos seus alunos e das suas alunas. Aliás, na Unifor,
minha cara doutora Manuela, eu tenho também o privilégio, doutor Randall e professora Maria Clara. Lá eu tenho um filho formado em Direito pela Unifor. Aliás, ele fez questão de vir aqui presente a prestigiar, o doutor Mauro Benevides Neto, que tem um escritório aí de direito tributário, só que há um conflito, né? Um pensando na defesa muito firme da empresa e o outro aqui do lado de cá, realmente na participação, na busca do Estado em ter os recursos necessários para o investimento. Mas, enfim, é assim nesses debates que a gente cresce e é importante, portanto, esse papel que a Unifor hoje representa. Educação significa, pela teoria do capital humano, maiores salários. Educação significa também ampliação da produtividade em uma determinada economia. E aí, como quarta melhor universidade privada do Brasil, porque muitas vezes o Nordeste quer fazer muita comparação em relação aos seus estados, nada contra isso, mas acho que o Ceará hoje, ele já desponta nacionalmente, né, pelo investimento muito grande na educação. Bom, o deputado Mauro Benevides Filho não perdeu a oportunidade de fazer um comercialzinho do escritório de advocacia do filho tributarista, defendendo a empresa e ele, como disse, defendendo a arrecadação. Bom, quem falou agradecendo a homenagem feita pela Câmara dos Deputados à Universidade de Fortaleza foi o reitor da Unifor, Randall Pompeu. Vamos ouvi-lo. Cumpre ressaltar a coragem e a perseverança do industrial Edson Queiroz ao criar a Universidade de Fortaleza em 1973. Sempre ao lado de sua esposa, Dona Yolanda Vidal Queiroz, partilhou com suas filhas e filhos o espírito empreendedor para a cidade de Fortaleza e para o estado do Ceará. A universidade nasceu com a missão de promover o desenvolvimento econômico, social e cultural do estado do Ceará por meio da formação do capital humano. Para essa missão, o acesso democratizado à educação e à ciência foram passos iniciais no sentido de enfrentar a carência de pessoal qualificado em razão da falta de oferta de ensino superior, na época restrita a uma pequena parcela da sociedade. A universidade sempre teve o compromisso de reverter em benefícios para a sociedade o que se produz de conhecimento no campus. Percebe-se essa contribuição, sobretudo nos mais de 110 mil graduados e mais de 18 mil, deputada Fernanda, corrigindo aqui os dados, 18 mil pós-graduados, muitos com destaques em suas carreiras. Banhada pelo sol e a sombra de uma flora exuberante, a Unifor promove a elevação do espírito e dos sonhos daqueles que ensinam e que aprendem. Liderados inicialmente pelo seu fundador, chanceler Edson Queiroz, até 1982. Depois pela energia do chanceler Ayrton Queiroz e até 2017. E desde então, pela competência da doutora Helenise Queiroz Rocha, presidente da Fundação Edson Queiroz, juntamente com a vice-presidente Manuela Queiroz Bacelar, a instituição mantenedora da Unifor, a Fundação, e com a participação ativa dos membros do Conselho Curador. Na verdade, quem conheceu o chanceler Edson Queiroz, o empresário Edson Queiroz, é testemunho da sua abnegação, do seu amor àquela obra importante que ele construiu, ao lado da construção da empresa, do capital que formou aqui no estado do Ceará. O Grupo Edson Queiroz é, nacionalmente, uma das grandes empresas do país, mas a importância do grupo econômico significativa para o Estado, para o Nordeste, mas a obra de Edson Queiroz, criando a Fundação Universidade Edson Queiroz, parece ser muito maior do que os recursos
que ele gerou, aqui as riquezas que ele produziu para a economia cearense, para a economia nordestina e também para a economia nacional. O patrimônio que é a Universidade de Fortaleza é alguma coisa de significativo para o Brasil, notadamente na época em que ela foi criada. E isso foi ressaltado na oportunidade pelo então ministro da Educação na época, o ministro Jarbas Passarinho. Veio pessoalmente ao Ceará lançar a pedra fundamental de construção da Universidade de Fortaleza, um marco na história da educação, da economia, da política, da sociedade do Ceará. Agora é o momento de fazermos mais um intervalo e já estaremos de volta com a parte final do nosso programa. Cid no PT. Atenção, olha lá, eu estou falando do Cid no PT. Isso é um balão de ensaio do Camilo Santana. Balão de ensaio é aquilo que você joga para ver se dá certo. O Camilo está testando a sua força dentro do PT, que ele sabe que é fraca. Não podemos dizer, não devemos dizer que não é verdade que o presidente Lula tenha tratado com o ex-governador e ministro da Educação, Camilo Santana, sobre ele fazer um convite a Cid para ingressar no PT. Não é indelicado se dizer isso. Mas parece que há um equívoco nesta informação do ex-governador. Gleice Hoffmann é a presidente nacional do PT, pessoa da mais estreita confiança do presidente Lula. É difícil acreditar que o presidente Lula mande ou peça, sugira a alguém que não seja a deputada federal Gleice Hoffmann, presidente nacional do PT, convidar alguém, e este alguém sendo um senador da República, para se filiar ao PT. Óbvio que o presidente Lula delegaria essa competência, que já é dela, à deputada federal Gleice Hoffmann, que é a presidente nacional do PT. Camilo jogou um balão de ensaio com relação a essa história de Cid no PT. Cid não tem espaço no PT. Talvez Camilo queira continuar sendo liderado de Cid, agora no PT, porque ele foi liderado de Cid durante os 8 anos como governador do Estado. Mais ainda, 4 outros anos como secretário do governador Cid Gomes. Então, talvez ele queira voltar a ser liderado de Cid Gomes agora no PT, porque quando ele, antes de ser governador, no PT, ele era liderado do deputado federal José Guimarães. Com esta observação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência. Amanhã, neste horário, com a proteção de Deus, estaremos de volta. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!